então eu fiquei aqui com uma parte da simulação via Monte Carlo. Esse documento que eu tenho aqui é o mesmo que está lá no PDF do Docs. Então, basicamente aqui eu faço uma pequena introdução do que é o Monte Carlo em si, tá? Então ele vai basicamente estimar resultados de eventos incertos através de uma amostragem aleatória repetida. E como a gente tá falando meio que de física, não dá pra gente só pegar um monte de coisa aleatória e tentar tirar alguma probabilidade disso. Então a gente usa o algoritmo de Metropolis Sessions para tentar guiar esse nosso resultado para algo fisicamente possível ou não, né? Então, basicamente, esse algoritmo aqui, ele é um método de cadeia de Markov que ele é usado para a gente coletar amostras de uma distribuição de probabilidade onde a amostragem discreta é difícil, então a gente obviamente não consegue pegar um spin, um elétron e ver o spin dele. Então, basicamente, esse algoritmo ele consegue garantir que a distribuição da próxima amostra dependa exclusivamente do estado atual do sistema, tá? Então, ele não depende de mais nada além do próprio estado. E ele se resume a basicamente, ele tem a cada interação, ele vai propor uma mudança de estado. Então, a gente vai falar, eu quero inverter esse spin de +1 para -1. Então, tem duas etapas nesse processo. A primeira é a probabilidade dele ir para um estado ou para o outro. E a outra é a probabilidade de ele aceitar isso ou não. Tá? Então, ele é basicamente resumido nessa probabilidade aqui. Esse aqui é, digamos, a forma genérica pro algoritmo de Metropolis, tá? A gente vai se basear pro código nessa fórmula aqui, que ela é baseada na distribuição de Boltzmann, tá? Que daí a gente consegue relacionar a variação de energia do sistema com a temperatura atual do sistema, porque quando a gente está falando de spin de elétrons, ele é afetado pela temperatura e pela energia. Então ele vai basicamente... O que o algoritmo vai fazer, ele vai propor inverter o spin de um elétron. E aí ele vai calcular meio que a probabilidade de aceitação disso. Então, se essa inversão ela vai minimizar a energia do sistema, a transição ela é aceita, porque esse valor aqui vai dar algo maior que 1. Então, como a função pega o mínimo, obviamente ele vai pegar o 1, então seria 100% de chance dele ser aceito. E agora, se a inversão ela aumentar a energia do sistema, ela pode ser aceita dependendo da probabilidade resultante disso aqui, tá? E a variação de energia a gente calcula basicamente dependendo só dos quatro vizinhos diretos dele, com base nessa fórmula aqui. Aí a gente usa também o tempo de termalização para conseguir meio que estabilizar esse nosso algoritmo, para que o sistema ele saia de um estado inicial arbitrário, porque como a gente vai meio que aleatorizar tudo, a gente quer sair desse algo meio aleatório para chegar em algo mais estável. E a gente ainda eu vou depois simular, vai ter a parte aqui da temperatura crítica, que eu calculei mais ou menos da 2,26, então eu analiso os spins dos elétrons baseado nessas temperaturas aqui. Então, temperatura igual a 1 seria a fase ferromagnética, 2,27 é a fase de transição, então é basicamente a temperatura crítica, e T igual a 4 é a fase paramagnética, tá? Tá, então, basicamente, isso aqui também tá lá no documento, essa aqui é a parte meio que eu implementei tudo aquilo lá que eu fui explicando. As explicações ainda estão meio ruins, eu quero dar uma melhorada nisso para que fique algo bem visual e bem bonitinho. Um dos nossos entregáveis era a biblioteca, né, em Python, então basicamente o que eu fiz foi essa parte aqui, calcula a variação da energia, e a outra que implementa os passos de Metropolis, então ela vai basicamente sortear um spin aleatório, vai propor inverter, calcula a energia e baseada nessa fórmula aqui, ela determina a probabilidade, né?
Então, o que eu fui fazendo aqui foi, eu peguei, digamos, uma malha com 20 por 20, uma matriz 20 por 20. Aqui eu me baseei nas temperaturas ali, o T igual a zero, a temperatura crítica e o estado totalmente desordenado, para a gente conseguir visualizar isso em termos da energia do sistema nesse momento. E também a energia do sistema ao decorrer dos passos ali de Metropolis, né? Então, basicamente aqui a gente vê que o sistema está bem mais estável, a energia está menor do que aqui. Aqui a gente vê essa fase de transição desse estado para esse, e ele está bem desordenado, bem bagunçado. Aí o que mais que eu fiz aqui foi criar um dataset com temperaturas, mais temperaturas do que só essas três. Então ele simula o algoritmo para todas essas temperaturas, para uma matriz 20 por 20 também. Ele vai simulando e guarda tudo em arquivos, porque eu achei que ia ficar talvez mais fácil, assim, pra gente conseguir exportar pra parte ali de machine learning. E aqui no final só eu fiz pra ficar visual como é que fica, digamos, a malha de spins dos elétrons. Então aqui seria na temperatura igual a gente tem uma malha bem totalmente uniforme. Em 2.27, que seria a temperatura crítica, a gente já vê formando aglomerados com os spins contrários, e na temperatura 4.0, que seria, digamos, um estado extremo, a gente vê que está tudo bem desordenado, ali a parte paramagnética. Claro que aqui eu testei com uma malha pequena de elétrons, então depois eu rodei aqui no meu computador. Deixa eu ver se vai aqui. Tá, eu rodei aqui com 50 por 50. As alterações que teve foi aqui a energia total, né, que ela aumentou bastante. A gente consegue ver que com o decorrer dos passos tá bem pontiagudo, digamos, esses gráficos aqui. Com o decorrer dos passos, não sei se eu falei passos ou gráfico, mas tá. Aí eu testei de novo com todas as temperaturas aqui e gerei de novo a malha para ver como é que o algoritmo iria reagir com uma quantidade grande, digamos, de dados. Então, aqui em T igual a 1, a gente vê que ele já não é um sistema mais uniforme, porque, basicamente, com o algoritmo ali, a gente converter toda essa parte em azul aqui para vermelho, então, digamos, inverter todos esses spins que estariam em mais 1 para menos 1, seria gastar muita energia mesmo. Então, basicamente, ele considera isso aqui como algo estável. Em 2.27 a gente vê que está com bastante conglomerado azuis se formando, e com 4.0 e até nessas outras aqui, o estado intermediário, a gente vê um caos algo bem desordenado. Então, foi basicamente isso aqui que eu implementei. Essa parte aqui é pra gente só conseguir visualizar se tava algo indo pro caminho certo. Então, isso aqui eu quero ainda colocar lá no documento, só, na verdade, vir aqui e mudar o L para 50, e aí ele já vai atualizar tudo bonitinho. Só que, como é algo que demora um tanto para rodar, eu acho que eu fiquei deve ter ficado uns 20 minutos isso aqui rodando. Eu vou fazer depois